dia a dia. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo presente em praticamente todos os lares do mundo: o papel higiênico. Você sabia que todos os anos, mais de 83 milhões de rolos de papel higiênico são usados ao redor do planeta? Esse é, sem dúvida, um dos itens mais essenciais no nosso cotidiano. Mas você já se perguntou como o papel higiênico é produzido? Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante para conhecer todo o processo de fabricação, desde a escolha da matéria-prima até a etapa final de embalagem. Preparados? Então vamos lá. O papel higiênico foi criado em 1857 pelo empresário norte-americano Joseph Gayety, que o lançou no mercado com o nome de papel terapêutico. Nos primeiros anos, ele era vendido em pacotes de folhas pré-cortadas. No entanto, em 1890, ocorreu um avanço significativo: a invenção do formato em rolo. Essa inovação revolucionou o uso do produto, tornando muito mais prático e acessível. Estima-se que cada pessoa utilize, em média, cerca de 100 rolos de papel higiênico por ano, o que representa aproximadamente 21 bilhões de rolos consumidos anualmente no mundo todo. Se desenrolássemos todos esses rolos, seria o suficiente para dar várias voltas ao redor da Terra. Para reduzir o uso de árvores, a indústria tem investido significativamente na reciclagem de outros tipos de papel, contribuindo para tornar o processo mais sustentável. Transformar folhas usadas, duras e ásperas em papel branco, macio e absorvente é uma tarefa complexa, desenvolvida ao longo dos últimos 150 anos. Nesta incrível fábrica de papel é produzida a mais alta qualidade de papel higiênico, utilizando um processo inovador de reciclagem que dá uma nova vida aos papéis descartados. O ciclo começa com a chegada de toneladas de papel reciclado, coletado de escolas, escritórios e universidades. A partir daí, esse material é cuidadosamente processado para se transformar em um produto essencial para o nosso dia a dia. Cada folha de papel que chega à fábrica passa por um rigoroso processo de seleção. Nesse processo, são separados cuidadosamente os papéis de escritório, revistas e jornais, garantindo que atendam aos altos padrões de pureza. Como em uma espécie de alquimia, apenas os papéis que se destacam pela brancura e qualidade são escolhidos para participar dessa incrível transformação. Esses papéis possuem fibras de alta qualidade e são fáceis de processar, resultando em papel higiênico macio e confortável. É assim que começa o processo de transformação. Em um único dia, cerca de 200 toneladas de papel são recicladas. O papel reciclado é colocado em uma máquina chamada pulpadora, um grande tanque industrial. Essa máquina funciona como um liquidificador gigante, projetado para misturar água e papel reciclado em alta velocidade, desintegrando o papel em suas fibras básicas. Em seguida, adiciona-se uma grande quantidade de água, pois o processo de desintegração exige que o papel seja totalmente umedecido para que suas fibras se separem. Utiliza-se muito mais água do que papel para criar uma suspensão conhecida como polpa. Quando o papel e a água estão na máquina pulpadora, as pás giratórias entram em ação, agitando a mistura com força intensa. Esse movimento quebra as folhas de papel em pequenas partículas e libera as fibras de celulose que originalmente formavam o papel. O processo de agitação dura cerca de 10 minutos. Durante esse tempo, o papel se desfaz e as fibras de celulose se separam, formando uma polpa fibrosa com consistência líquida. As fibras de celulose são longas e flexíveis, características essenciais para a formação de novas folhas de papel. A primeira etapa de limpeza consiste em passar a polpa por uma série de filtros e peneiras que eliminam as partículas maiores que não foram dissolvidas. Essas peneiras funcionam de maneira semelhante a um coador, separando as impurezas maiores que as fibras de celulose. Mesmo após passar por várias etapas de limpeza, a polpa ainda apresenta uma coloração escura. Isso acontece principalmente porque o principal contaminante, a tinta, ainda não foi removido. Uma das técnicas mais comuns para eliminar a tinta é o processo de flutuação. Nesse método, ar é injetado na polpa, formando bolhas. Os agentes químicos especiais, conhecidos como surfactantes, são adicionados à polpa para que as partículas de tinta se fixem nas bolhas de ar. À medida que essas bolhas sobem à superfície, elas levam as partículas de tinta junto, formando uma espuma que é em seguida removida. Depois de ficar livre da tinta, a polpa passa por uma série de rolos que retiram o excesso de água, secando-a parcialmente para que possa absorver os produtos químicos usados no branqueamento.
Embora a polpa de celulose reciclada já esteja livre de impurezas e toda a tinta tenha sido removida, ela ainda não apresenta uma coloração totalmente branca. Isso acontece porque as matérias-primas utilizadas contêm entre 5 e 10% de papel jornal, que possui lignina. Para remover a lignina, é necessário realizar um processo exclusivamente químico, conhecido como branqueamento. Esse processo ocorre em um grande tanque, chamado tanque de branqueamento. Dentro do tanque, a pasta de celulose permanece em contato com uma série de produtos químicos por alguns minutos, sob temperatura controlada. É assim que se obtém o branqueamento necessário para o papel de jornal. Em seguida, a polpa branca é espalhada sobre uma placa que passa por um potente secador. A maior parte da água misturada às fibras é eliminada, permitindo que as fibras se unam e formem uma folha sólida. Em menos de um segundo, a polpa se transforma em uma fina folha de papel com apenas 1/10 de milímetro de espessura. Depois de completamente formada, a folha de papel é enrolada em grandes bobinas. Essas bobinas são rolos gigantes de papel higiênico que ainda não foram cortados nos tamanhos comerciais. Cada bobina pode conter até 75 km de papel. Esses grandes rolos em breve serão transformados em milhões de rolos menores, de 10 centímetros de largura, como os que usamos no banheiro. Após a folha de papel ser enrolada em grandes bobinas de madeira, elas são transportadas para a seção de conversão da fábrica. Nessa etapa, são realizadas várias operações mecânicas para cortar o papel em rolos menores. O primeiro passo do processo de conversão é desenrolar as bobinas de madeira. Essas máquinas desenrolam o papel de forma controlada, preparando-o para ser cortado e transformado nos pequenos rolos que conhecemos como papel higiênico. O papel higiênico que usamos normalmente possui linhas de perfuração, que facilitam seu rasgo em folhas de tamanho conveniente. Esse passo é essencial para garantir que os usuários possam retirar as folhas com facilidade. Conforme o papel é desenrolado, ele passa por uma máquina perfuradora, que cria pequenas ranhuras regulares ao longo de sua extensão. Essas perfurações permitem que o papel seja facilmente separado em pedaços de tamanho uniforme, geralmente entre 10 e 12 centímetros de comprimento por folha. Esse padrão não é apenas decorativo, mas também torna o papel mais espesso e absorvente. O processo de desenrolamento tem como função criar relevos no papel, o que dá mais volume ao rolo e, claro, adiciona suavidade às folhas. Em outra parte da fábrica, são produzidas 2 lâminas de papelão com 80 centímetros de altura. Essas lâminas são unidas diagonalmente para formar um tubo contínuo de papelão, que depois é cortado em segmentos de 160 e 5 centímetros de comprimento. Esses tubos são levados para a área de desenrolamento, onde 2 bobinas de papel são combinadas para criar papel higiênico de dupla camada. O papel é enrolado sobre os tubos de papelão, formando rolos de grande tamanho. Quando um rolo é finalizado, uma espátula o corta automaticamente, e o processo continua com o próximo tubo. A extremidade do rolo é selada com cola para evitar que ele se desenrole, e uma serra circular corta o rolo em 16 rolos padrão, cada um com 10 centímetros de altura. O papel higiênico está pronto para ser embalado. Os rolos destinados ao uso comercial são envolvidos individualmente em papel, enquanto os rolos para uso doméstico são embalados em plástico transparente, em pacotes que variam de 4 a 30 unidades. E assim, o que há 15 horas eram toneladas de papel usado e fibras de celulose, agora está pronto para retornar à sociedade, transformado em papel higiênico. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário do que achou do vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha